Nesta aula eu vou mostrar como criar uma Web API usando a ferramenta de linha de comando Netcli e o Visual Studio Code. Nesta aula nós vamos criar uma outra Web API que eu vou chamar de tarefas. Tá? Então eu defini aqui os serviços que eu vou expor, os endpoints, representados pelas URI que acessam os recursos, né, expostos pelo nosso serviço RESTful. Uma descrição, tá? Então eu vou ter a implementação do get, do post, do put e do delete. Obter todas as tarefas, obter uma tarefa pelo ID, incluir uma nova tarefa, atualizar e deletar. O include básico, né? Aqui eu estou definindo o que vai no corpo da requisição. Quando eu dou um get, tá? Eu não mando nada, eu estou consultando dados. Quando eu vou criar uma nova tarefa, eu tenho que passar os dados do item de tarefa que eu vou incluir, para atualizar da mesma forma. E para deletar, só passo o ID. Tá? O response me retorna um array de tarefas, quando eu retorno todas as tarefas. Quando eu retorno uma tarefa pelo ID, ele me retorna um item de tarefa. Da mesma forma no post aqui, quando eu incluo, ele devolve o que foi incluído. E quando eu atualizo e deleto, o response só me dá um status code e não me retorna nada. O requisito fundamental para você criar uma Web API sem usar o Visual Studio, tá, é você instalar o Netcore 2.0 SDK e um editor de código, que no caso aqui eu vou usar o Visual Studio Code. Você pode usar qualquer outro editor de código, tá? Então, como o Netcore ele é multiplataforma e o Visual Studio Code é multiplataforma, e ambos são open source, você pode trabalhar com essas ferramentas no ambiente Windows, no Linux e no Mac, da mesma forma que vou mostrar aqui. Então, basicamente, um desenho básico da nossa API pode ser visto aqui nessa figura. Eu vou ter um cliente que vai consumir a Web API, que no nosso caso aqui, eu já mostrei nas aulas anteriores, né? Eu vou usar o Postman. Tá? Então, nós vamos definir o nosso módulo, que é a classe POCO, né? Plain Old CRL Object, que vai representar os dados da nossa aplicação, que aqui no nosso exemplo vai ser uma tarefa. Tá? Eu vou definir um controller que vai tratar as requisições HTTP e retornar respostas HTTP. Eu vou chamar de tarefas controle. E eu vou usar o Entity Framework Core na abordagem include first. Tá? Então, para isso eu vou ter que criar uma classe que vai representar a seção do Entity Framework, né, que vai gerenciar o mapeamento e o gerenciamento, tá, entre as entidades e o banco de dados. E eu vou usar o Migrations para criar o banco de dados, a tabela, como eu mostrei já. Né? Então, basicamente, o Entity Framework vai funcionar como uma camada de acesso a dados assim, bem primitiva. Tá? E aí, qual que vai ser o nosso roteiro? Eu vou tenho que definir o local aonde eu vou criar o projeto. Aqui no meu caso eu vou criar na minha pasta que eu estou usando aqui, né? Aí eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de tarefa API. Eu vou usar uma janela de comando aqui do Shell. Você pode usar qualquer janela de comando. Aí eu vou me posicionar na pasta que eu criei. Vou criar o projeto dando o comando posso usar .NET New Web API, né? Estando na pasta. Ou se eu estiver fora da pasta, eu dou .new Web API -o, que é o argumento de output, e o nome do projeto. Ele vai criar o projeto nessa pasta. Aí eu vou incluir o Entity Framework, .NET Add Package, e o nome do pacote. Aí eu vou criar uma pasta módulo, vou definir a classe POCO tarefa. Eu vou definir 3 campos, ID, nome e se a tarefa está completa ou não. Aí eu vou criar uma classe de contexto, registrar o contexto no método configure service da classe startup. São tudo tarefas que nós já fizemos nesse curso, né? Definir string de conexão no arquivo, aí usar um migration, tá? Definir o controlador, definir os métodos actions, que são os serviços da nossa API. Eu vou implementar o CRUD ali, como eu já mostrei, e depois consumir a Web API. Aqui, para mim poder usar o Entity Framework Core 2, né? Code Free sem usar o Visual Studio, usando a Netcli, eu tenho que incluir o pacote do Entity Framework, tenho que incluir esse pacote aqui, que é o Core Design,
ele vai incluir ferramentas do Entity Framework, e essa ferramenta aqui também eu vou ter que incluir Entity Framework Core Tools.NET. São ferramentas para mim poder usar o Migrations, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui um terminal. Eu vou aqui, ó, vou usar o Windows PowerShell. Você pode usar qualquer outro terminal, tá? Ele vai abrir uma janelinha aqui para mim. Então eu vou no raiz, cd aspn core, aqui é uma pasta onde eu estou guardando os projetos, tá? E agora eu vou criar uma pasta, vou chamar tarefa API. Posso chamar tarefa Web API, né? Então eu vou me posicionar nessa pasta. E agora eu vou dar um .NET Info para ele me dar informações do meu ambiente. Opa, .NET Info. .NET Info. Olha lá, era um traço só. Então aqui, ó, ele te dá uns comandos, né? Ó, new, restore, run, build, né? Esse aqui é informações básicas do ambiente, ó, ferramenta de linha de comando 2.0, tal, né? Muito bem, então agora vamos ver, opa, erro de digitação. .NET New, vamos ver as opções de projeto que eu tenho, tá? Olha aqui, ó, ele me deu aqui as diversas opções de projetos que eu tenho aqui para usar na linha de comando. Eu vou criar uma Web API, então vai ser aqui, ó, ASP.NET Core Web API, tá? Pode ser feito tanto no C# como no F#. Então vamos lá, vou dar um .NET New, né? Web API. Como eu estou na pasta que eu queria criar o projeto, eu não preciso fazer mais nada. Se eu estivesse fora da pasta, eu daria um O, que é o output, e aqui daria o nome da pasta que eu queria que o projeto fosse hospedado, tá? Então, como eu já estou na pasta, vamos dar um .new Web API. Ele vai criar e restaurar os pacotes do projeto para mim. Certo? Vamos aguardar. Aí ele cria o CSProj. Pronto. Agora, eu já posso abrir para visualizar meu projeto no Visual Studio Code. Dou um code ponto, né? Ele vai me abrir aqui a janela do Visual Studio Code, exibindo o meu projeto. Deixa eu fechar essa welcome aqui. E olha aqui, ó, eu tenho aqui a pasta controllers. Ele já criou aqui aquela Web API padrão que nós já vimos, né? O www-root, ele não tem nada. Então, ó, um projeto Web API, ele não tem views, né? Ele é focado justamente para expor serviços REST. Então, vamos preparar o nosso ambiente para usar aqui os recursos do Net Framework e criar a nossa Web API. Então, ó, eu poderia continuar usando a linha de comando aqui e trabalhando com duas janelas, né? Poderia vir aqui, ó. Então, eu vou abrir esse arquivo de projeto aqui. Note que ele tem, deixa eu puxar mais para cá. Deixa eu encostar aqui. Note que ele tem uma referência ao Microsoft ASP.NET Core.all. Vamos incluir uma referência .NET Add Package Microsoft.Entity Framework, né? Core SQL Server. Eu estou incluindo o pacote do SQL Server que eu vou usar. Se eu tivesse eu quero trabalhar com MySQL. Existe um pacote lá para o MySQL. Eu não sei se é Microsoft. Eu acho que é Microsoft Entity Framework Core MySQL. É um dos pacotes. Tem alguns pacotes de terceiro também. Então eu vou usar o pacote e o provedor do SQL Server, tá? Então eu vou incluir isso. Você vai notar que ele vai incluir aqui, ó, aqui no item group aqui, no arquivo de projeto.
Então eu estou incluindo a referência. Olha lá, ele já incluiu, né? Muito bem. Vou dar um CLS para limpar essas mensagens. Então eu estou trabalhando com duas janelas aqui. Eu poderia trabalhar com uma só janela. Eu poderia vir aqui, ó. Vou escantear essa janela aqui e dou um Ctrl aspas simples. Olha, ele me abriu uma janela do terminal aqui, tá? Certo? Então agora eu vou incluir Microsoft Entity Framework Core Design, uma referência a essa ferramenta. Então, .NET Add Package Microsoft Entity Framework, Framework Core Design. Vamos ver se o nome está certo, tá? Entity Framework Core Design, está certinho. Vou incluir esse pacote. Olha lá, ele incluiu aqui para mim, ó, na versão 2.0. E aqui, ó, você nota que ele tem aqui, eu tenho que incluir uma referência agora, nesse item, que é um .NET CLI Tool, que é uma ferramenta da linha de comando. Então, não funciona se eu der um .NET Add Package, tá? Ela não vai... Eu vou ter que fazer isso incluindo aqui, ó. Eu vou ter que editar, abrir o arquivo lá e... Ó, essa aqui, ó, Microsoft Visual Studio Web Code Generation Tools, ele já colocou para mim. Então, eu tenho que colocar essa aqui, ó. Microsoft Entity Framework Core Tools.NET. Então, eu vou ter que vir aqui, ó. Eu vou até copiar e colar. Microsoft, é até aqui. Microsoft Entity Framework, Framework Core Tools.NET. Vamos ver se o nome está correto, né? Tools.NET. Versão 2.0, tá? Então, como eu incluí isso aí fora eu editei o arquivo de projeto, ó, eu estou com o arquivo de projeto aberto. Eu tenho que dar um .NET Restore. Aqui, tudo que eu estou fazendo, ó, eu estou com o autosave habilitado, então eu não estou me preocupando em dar um Alt-S, tá? Então eu habilitei o autosave, tudo que eu estou fazendo ele está salvando automaticamente. Então eu vou restaurar para ele incluir a referência a esse pacote no meu projeto. Não basta apenas eu digitar o nome dele aqui nesse arquivo de projeto. Eu tenho que falar para o framework, ó, ele vai ler o arquivo de projeto e vai notar que tem vai verificar que eu não tenho as referências e vai instalar, tá? Pronto. Ele terminou. Então agora eu estou com o meu ambiente pronto e eu posso iniciar o desenvolvimento aqui da minha classe, modelo de domínio, da minha classe que vai representar os meus dados de tarefa e de minha classe de contexto. E eu vou fazer isso na próxima aula.